vivo o nosso Deus. Eu quero meditar com os irmãos sobre um texto que é muito, mas muito especial. Nós precisamos estar muito atentos a esta palavra. Um texto que fala de uma forma grandiosa, de uma forma preciosa aos nossos corações, e se nós não colocarmos essas verdades em prática, nós não vamos conseguir o êxito que nós precisamos nesta caminhada em direção aos céus. A vida da gente, amados, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Senhor, como Salvador, ela passa por uma transformação poderosa, intensa, grandiosa. Ela passa por uma transformação que é para marcar toda a nossa existência, para marcar toda a nossa vida. E a partir do momento que nós encontramos a Cristo Jesus, nós vamos viver uma nova verdade, novos princípios. Um objetivo novo de vida nós temos, nós que já aceitamos a Jesus e aqueles que hão de aceitar terão. Um novo objetivo de vida, um novo foco na sua existência. Princípios novos, objetivos novos. Na verdade, é a nova vida que vem à existência. A nova vida. E se você porventura ainda não tem essa nova vida, se você ainda não fez um compromisso de fato com Jesus, mas eu sou da igreja, estou dentro da igreja, mas falta ali ainda um compromisso de fato com Jesus, talvez você esteja vivendo assim. Eu sou da igreja, eu sou membro da igreja, minha igreja é boa, minha igreja é legal, meu pastor é amigo, meu bispo é amigo, meu apóstolo é amigo, mas está faltando aquele compromisso. Falta o compromisso com Jesus, falta na realidade aquela entrega ao Todo-Poderoso. Entregou-se à instituição religiosa, mas não entregou-se a Cristo. Guarda com carinho, com zelo, as doutrinas eclesiais, aquilo que é ensinado como verdade, mas não guarda os princípios da palavra. E esses princípios, nós temos que tê-los aqui, dentro da nossa mente. Porque se você não tiver os princípios da palavra de Deus dentro da tua mente, você está fadado ao fracasso. O teu fim será o fracasso. Não há como, irmãos, vencermos as dificuldades do dia a dia. Não há como você vencer os problemas que surgem na nossa caminhada sem que haja uma vida dedicada, uma vida rendida, uma vida consagrada e observando aquilo que a Bíblia determina como doutrina, como princípio para as nossas almas. Se eu quero servir a Jesus de uma forma verdadeira, eu tenho que colocar em prática aquilo que a Bíblia diz. Se eu quero ser um homem, se você quer ser uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, nós temos que alicerçar na Bíblia os nossos passos, os nossos princípios. Há diversos textos que nos chamam a atenção para essa realidade. Não apenas um, mas uma diversidade de textos na palavra de Deus. Ela chama-nos à santidade, chama-nos a um compromisso com Cristo Jesus, chama-nos a atenção para que nós possamos ter uma vida íntegra, uma vida reta com o Todo-Poderoso. Mas o interessante é que muitos não querem ouvir o chamado, o falar do Todo-Poderoso. No entanto, estão com seus corações abertos para toda sorte de doutrinas. Estão com seus corações abertos para toda sorte de doutrina, toda sorte de engano, toda sorte de sofisma, filosofias. Para essas coisas há sempre um desejo, um querer, um praticar. Mas, quando refere-se à palavra de Deus, não há o mesmo querer, não há o mesmo desejo. E a nossa vida não pode ser dessa forma. Se por acaso estamos vivendo desta forma, vamos errar o caminho. Na verdade, estaremos errando a presença do Senhor, nós não acessaremos a presença do Todo-Poderoso. Não estaremos com Cristo Jesus. E hoje eu quero destacar um texto do apóstolo Paulo. Um texto que ele escreve à igreja de Roma. A igreja que já existia lá em Roma. Está em Romanos capítulo 6, versículo 13. Deixe-me ler para vocês. Diz a palavra: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado,
como instrumento de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Oh, glórias, aleluias. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele resumiu nesse texto. Ele resumiu o mandamento do Senhor para aqueles que querem vencer o pecado, que querem vencer Satanás, que querem ser filhos do Eterno e um dia estar com Ele na glória. O apóstolo Paulo, ele como pastor, ensina aqueles que necessitam como agir. Por que ensinam? Está na palavra. A palavra é viva. Ele continua ensinando em nossos dias como se estivesse no tempo presente. E o apóstolo Paulo, com a sua sabedoria, certamente dada pelo Espírito Santo de Deus, o discernimento que ele recebeu, algo interessante. Ele não tinha uma Bíblia. É interessante isso, não é? O apóstolo Paulo não tinha uma Bíblia. Na verdade, ele estava escrevendo cartas. E essas cartas formariam o cânon sagrado, mas muito depois da sua morte. Mas ele não tinha uma Bíblia. Aquilo que ele falava era uma revelação, um discernimento do Espírito Santo de Deus. Todos aqueles irmãos, todos aqueles que abraçam a Jesus como Senhor e Salvador e procuram viver os princípios do Eterno, estes recebem o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo do Senhor edifica a nossa vida. Ele nos guia, ele nos capacita, ele enche a nossa mente com aquilo que é lá dos céus. Ele faz-nos ansiar por aquilo que é de Deus. E esse texto, amados, o apóstolo Paulo, nessa direção, nessa revelação, neste mover do Espírito Santo, ele senta na sua escrivaninha, talvez. Mas ele pegou um papel, uma caneta, ou algo que era comum à sua época, e escreveu uma carta, uma epístola à igreja de Roma. Escreveu àqueles que ali serviam ao Todo-Poderoso, que ali estavam glorificando, honrando, que haviam aceitado a fé cristã, que eram chamados de filhos do Senhor, que eram chamados de seguidores de Cristo. Só que, como hoje, havia uma tendência das pessoas desviarem-se do caminho. Hoje nós temos visto que as pessoas estão desviando-se do caminho. E Paulo diz para os romanos: não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Olha que bênção, irmãos. Nós não podemos jamais, queridos, oferecer o nosso corpo ao pecado. E ele complementa: como instrumentos de iniquidade. Nós não podemos oferecer a nossa vida, oferecer o nosso corpo, a nossa mente, mãos, coração, enfim, todo o nosso ser. Nós não podemos oferecer o nosso ser como instrumentos ao pecado. Não podemos, queridos. Nós não podemos de forma alguma, mas é preciso que entendamos isso. Porque infelizmente, irmãos, o que nós temos visto nesses últimos tempos é que as pessoas, a exemplo daqueles que estavam em Roma, estão oferecendo o seu corpo, a sua mente, o seu agir, o seu dia, o seu tempo, enfim, a sua vida para o inimigo, através das práticas erradas, dos costumes errados, não abraçando a causa do Criador. E quando as pessoas agem dessa forma, a tendência é afastarem-se do Senhor, já vista que essa prática gera pecado, gera maldade. E quando isso acessa o coração do homem, ele não consegue mais comunhão com o Todo-Poderoso. Mas quem é que rompe a comunhão? Deus ou o homem? É o homem. Se eu, amados, abraço o pecado, se eu passo a praticar o pecado, ofereço o meu corpo, meus membros para o pecado, para o mal, para a iniquidade, para a maldade, é uma opção pessoal, uma escolha pessoal. Eu optei por isso. E a consequência é que eu vou romper a minha comunhão com Deus.
Eu vou romper a minha comunhão com o Senhor. Eu vou quebrar os meus laços com o Senhor. E se eu quebro meus laços com o Senhor, eu me afasto dele. Ele é perene. O Senhor é para sempre. Ele estará sempre no mesmo lugar. Mas, se eu quebro os meus laços, rompo com o Senhor, eu não conseguirei ficar na presença dele. Eu me afastarei dele. Por isso eu, pastor Elias, preciso vigiar. Preciso vigiar. Você que me escuta, você que ouve essa palavra, você que vê esse vídeo, tu precisas vigiar. A vigilância, ela precisa ser constante na nossa vida. E eu quero chamar a tua atenção para algumas práticas que de certa forma são comuns no meio, muitas vezes, da igreja. Talvez você até pratique algum desses atos, quem sabe, de forma inconsequente, involuntária, ou sem analisar a repercussão espiritual que isso tem. Mas talvez você seja até praticante de algum desses atos. Mas eu quero chamar a tua atenção que você não pode oferecer o teu corpo, os teus membros, para o pecado. Você não pode oferecer para o diabo. Pecado, quem está por trás do pecado é Satanás. Consequentemente, você não pode oferecer o teu corpo, os teus membros, a Satanás. Mas veja, amados, veja, para que você vigie, para que esteja atento. Eu quero ler convosco 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 até o 12. Eu lerei na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Ouça só a recomendação, ouça só o que diz a palavra. Também o apóstolo Paulo, desta vez escrevendo à igreja de Corinto, que também passava por problemas, por dificuldades. E ele, amados, como pastor, cuidava das suas ovelhas, das ovelhas que Deus o havia confiado. E ele envia esta carta, essa epístola, como alerta para que houvesse uma volta, um retorno para o caminho para Jesus. E ele diz a partir do versículo 9: vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Ouça só, os maus não terão parte no reino de Deus. Qualquer tipo de maldade, qualquer tipo de maldade que você pratique, mesmo que não esteja dentro desse texto, mas qualquer tipo de maldade, iniquidade, pecado, mas qualquer tipo de pecado, esses não terão parte com o Senhor. Se você pratica qualquer tipo de pecado, não terá parte com Deus. Esteja atento, Deus não é homem, Deus é justo. E ele já afirmou que qualquer tipo de pecado, este não terá parte com ele. Ele já falou, já está escrito. Portanto, não há como Deus relevar o teu pecado. Não tem como. Amém? Fique atento. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem. Não se enganem. Não se enganem. O apóstolo Paulo alerta. Não se enganem. Aí ele continua descrevendo algumas das maldades, dos pecados que são comuns a nós hoje, a humanidade em nossos dias, mas que estava dentro da igreja lá em Corinto há 2000 anos atrás. E ele diz: não se engane, pois os imorais, meu Deus do céu, a imoralidade ela tornou-se tão comum hoje em dia. Nós vemos a imoralidade na música, a imoralidade nesses programas humorísticos que as pessoas curtem na televisão, a imoralidade na televisão, nas novelas, nos filmes, a imoralidade no grupo de amigos, a imoralidade na escola, no local de trabalho, a imoralidade pelas ruas. Queridos, a imoralidade, em outras versões diz impuros, a impureza, imoralidade, impureza. A impureza, ela é muito mais comum do que nós podemos imaginar. E às vezes nossos olhos não conseguem vê-la, porque estamos acostumados com esse mundo. Mas os imorais, aqueles que são impuros, e ainda os que adoram ídolos, os idólatras, aqueles que se prostram diante de imagens,
aqueles que se prostram diante de pessoas, mas há também os ídolos do lar, o esposo, a esposa, o filho. Para alguns, os bens tornaram-se ídolos, os idólatras. Todos aqueles que colocam algo ou alguma pessoa no lugar de Deus, no lugar do Senhor. E continua, os adúlteros. O que é adultério? Adultério são relações íntimas extraconjugais. Relações íntimas extraconjugais. Aqueles que são solteiros, eles praticam a fornicação, que são as relações íntimas. Mas a palavra adultério se aplica também esse desviar-se da presença do Senhor. O adulterar com outros deuses, com Satanás, na verdade. Também é adultério. Os homossexuais, em outra versão diz os efeminados. Esses também estão fora da vontade do Senhor. Precisamos amá-los? Sim, precisamos amar, nós não podemos jogar nem tampouco acusá-los, porque é uma opção pessoal de cada um. Temos o livre-arbítrio, eles também têm o livre-arbítrio. Cada um opta por fazer o que quer do seu corpo, é uma opção pessoal. É evidente que a palavra de Deus diz que é pecado essa prática, da mesma forma que o adultério é pecado e que a fornicação é pecado. Essa prática homossexual, à luz da palavra de Deus, é pecado. No entanto, nós temos que amar os homossexuais, respeitá-los e tratá-los bem, com carinho, com zelo. E é preciso também ministrarmos a palavra de Deus a eles. Amém? Nós precisamos tratar a todos com amor. Amai o próximo como a si mesmo. Os homossexuais também são próximos. Amém? Fique atento a isso. Os ladrões, meu Deus, a cada dia que você liga a televisão é algo tão complicado, não é verdade? Até parece que vivemos num país de ladrões. Meu Deus, que coisa mais louca. Mas aqueles que praticam o roubo, que são ladrões, esses também não herdarão o reino dos céus. E se você, porventura, tem praticado algum tipo de roubo, de furto ou coisas nessa área, conserte a tua vida. É certo que chama-nos a atenção aqueles que são grandes ladrões, que roubam aos milhares, aos milhões, ou quem sabe aos bilhões. Nesses últimos tempos temos visto isso. Mas veja, um desvio de conduta, pequeno que seja, um desvio de conduta, por menor que seja, também é pecado. Talvez você não vá roubar a bicicleta de alguém, ou você não vai assaltar uma padaria, ou furtar um carro, ou colocar um revólver e diz, passa, perdeu. Talvez você não vai falar isto, não vai fazer isto. Mas as coisas pequenininhas, tem que vigiar, para que você não torne-se um ladrão de ocasião. Ladrão de ocasião. Foi interessante no estado do Espírito Santo, nesse ano de 2017, a polícia fez greve na capital. E houve uma onda de saques muito grande. E nós vimos que muitos daqueles que eram pessoas de bem, aproveitaram a oportunidade para, já que não havia lei, saquear. Tornaram-se bandidos, ladrões de ocasião. Cuidado, para que a ocasião não te faça ladrão. Fique atento a isso, ok? Os avarentos são aqueles que amam o dinheiro, que vivem na miséria, mesmo possuindo recursos. E vale ressaltar que também não investem na obra do Senhor. Amam o dinheiro. Acham que vão levar o dinheiro para a eternidade. Tem pessoas, amados, que vivem uma vida miserável, mas têm recursos, mas não usufruem. São avarentos. Esses também não herdarão o reino dos céus. Ainda, os bêbados. Amados, a bebida não ficou para nós. Não ficou. Nós precisamos ter muito cuidado com essa história da bebida alcoólica. Muitas vezes nós olhamos para a Bíblia e vemos que Jesus bebia vinho. Os apóstolos também. Aí nós achamos que cabe a nós. Jesus bebia, os apóstolos também. Aí eu posso. São situações muito diferentes.
culturas muito diferentes. Um tempo, um lapso de tempo muito grande entre nós e 2000 anos atrás. A nossa cultura e a cultura judaica. Um lapso muito grande. E nós não podemos pegar esses exemplos, já que eles consumiam bebida alcoólica, e trazer para o nosso contexto de vida, para os dias contemporâneos, e acharmos que convém a nós enchermos a nossa geladeira de bebida alcoólica, de cerveja, de vinhos e vai por aí. Ah, porque era assim que estava na Bíblia, isso também, enfim. As pessoas hoje procuram toda forma para justificar o pecado. Mas o Senhor já disse que os bêbados não herdarão o reino dos céus. Sem contar que o consumo de bebida alcoólica, mesmo que não te faça bêbado, mas ela escandaliza. Escandaliza aqueles que ainda não conhecem a Cristo Jesus. É necessário um cuidado muito especial. Já pensou? Você vai ao supermercado? Eu moro numa cidade pequena, Pastor Elias, moro numa cidade pequena. Eu vou no supermercado, aí eu compro uma caixa, um engradado de cerveja, debaixo do braço. O que é que essa cidade vai falar de mim? Onde estará o meu testemunho? E outro aspecto, eu vou causar um escândalo, eu vou produzir um escândalo. Mas esse escândalo não me beneficiará em nada, porque qual o benefício da bebida na nossa vida hoje? Nenhum. Beber cerveja não te faz saudável, não te faz bonito, não te faz especial, não te faz nada. Só degrada a tua saúde. Portanto, não é aconselhável, porque não há benefícios na bebida alcoólica. Entenda isso. Sem contar que aqueles que verão você bebendo vão apontar o dedão para você. E com razão, e com razão. Cuidado para o diabo não colocar na tua cabeça: ah, nada a ver, Jesus bebia vinho, os apóstolos bebiam vinho, por que eu não posso beber vinho? Ah, eu não vou comprar cerveja, então eu vou comprar vinho. Para quê? Não há nenhum benefício, a não ser o mau testemunho, a não ser gerar mau testemunho. Diz ainda, os caluniadores, na outra versão diz maldizentes. Os caluniadores, irmãos, nós estamos vivendo uma fábrica de calúnias. Misericórdia. Os últimos tempos tornou-se uma fábrica de calúnia. E se nós não tivermos cuidado, nós seremos peça integrante dessa fábrica de calúnias. Falam do presidente, falam do deputado, do ministro, do vizinho, do prefeito, falam de todos. E com essa onda, com o advento da rede social, as muitas redes sociais que existem por aí, as pessoas postam mensagens mentirosas, fofocas eletrônicas. As fofocas eletrônicas estão maldizendo alguém, estão caluniando alguém. Inclusive, se você não tiver cuidado com aquilo que você digita nas redes sociais, você pode responder criminalmente. Você pode ser acionado pela justiça. Não cabe a nós a disseminação da calúnia, da maledicência. Nós temos que levar uma palavra de Jesus às pessoas, uma palavra firme às pessoas. Amém? E os assaltantes, e diz ainda, e os assaltantes, os roubadores, assaltantes, ladrão, roubadores, tudo igual. Amém? Esses não herdarão o reino de Deus. Esses não herdarão o reino de Deus. Irmãos, é tempo de vigilância. É tempo de vigilância. Nós temos que vigiar, queridos. Temos que vigiar porque a palavra é clara. E ela fala de forma clara. Nem ofereçais, cada um, os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Este é o conselho, queridos, o conselho do apóstolo Paulo aos romanos. Também vemos que o apóstolo Paulo, de uma forma didática, clara, inequívoca, ensina a igreja de Corinto como eles deviam portar-se, como eles deveriam viver o evangelho. Para nós não é diferente. Eu tenho que trazer esse evangelho vivo para o meu dia a dia. Esse evangelho vivo para a minha realidade. A segunda parte de Romanos, capítulo 6, versículo 13, diz:
Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Oh, que bênção, que palavra forte, que palavra abençoada. O apóstolo Paulo ensina à igreja de Roma: oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E também em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Alguém vai dizer: eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer: posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Na revista atualizada, esse mesmo texto diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Primeiro, o apóstolo Paulo afirma que nós somos ressurretos e devemos oferecer-nos como sacrifício ao Todo-Poderoso, entregando a nossa vida por completo, os nossos membros, o nosso ser, pensar, agir, enfim, todo o nosso viver e tudo aquilo que o Senhor nos concedeu. É preciso que nós ofereçamos ao Todo-Poderoso. E esse texto diz ainda: como ressurretos dentre os mortos. A ressurreição, queridos, ela é fruto do poder de Deus na vida daquele que é santo. Portanto, para que haja ressurreição, primeiro é preciso que haja comunhão com Deus, que essa pessoa tenha Deus. E se essa pessoa tem Deus, com certeza há de viver em santidade, em retidão, em pureza, em todos os momentos da sua vida. Ela há de rejeitar o pecado, mesmo que as práticas lhe pareçam lícitas. Todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas me são lícitas. Ou seja, eu posso fazer o que quiser. Eu tenho esse livre-arbítrio, eu posso optar, eu posso fazer, eu posso tomar minha decisão, seja ela qual for. Eu tenho essa liberdade. Tudo me é lícito. Tudo está diante de mim, aberto. É uma porta aberta. Passo, se assim desejar. Mas o apóstolo diz: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém? Mas eu não me deixarei dominar, escravizar por nenhuma delas. Nós não podemos, mesmo que o pecado esteja diante de nós, colocado numa bandeja bonita, gostosa, etc., nós não podemos nos deixar dominar por ele. Você precisa vigiar a tua vida, você precisa analisar a tua vida, você precisa trazer a tua alma, o teu ser, o teu viver cativo à palavra. Cativo à palavra. Mas o que é a palavra? Jesus. Jesus é o verbo. Nossa vida precisa ser cativa, doada, entregue, escrava de Jesus. Nós precisamos entender que temos a liberdade, sim, temos. Mas eu tenho que optar em ser escravo. Na Bíblia está servo. Escravo, servo. É uma dedicação, uma escolha pessoal. Isso faz me lembrar que nos dias de Israel, quando alguém tomava um empréstimo e não conseguia saldar esse empréstimo, eles eram tomados como escravos. Mas havia o tempo da libertação. E muitos daqueles, ao cumprir o tempo da libertação chegou. Mas eles haviam acostumado tanto com aquela família que eram seus senhores, que eles se davam como escravos. E eles furavam a orelha, com uma suvela, como diz a palavra, no marco da porta. Colocava, furava a orelha. E eles tornavam-se os escravos da orelha furada. Decisão pessoal, escolha pessoal. Preferiram ficar como escravo junto com aquela família que os acolhia, que os dominava, que era seu dono. Mas eles optaram por isso. Em relação a Cristo Jesus, o nosso pecado gerou uma dívida muito grande. E só Jesus pode quebrar essa dívida. E Ele deseja que reconheçamos isso. Nos acheguemos a Ele.
e nos entreguemos como escravos na orelha furada, para vivermos voluntariamente como escravos, dependentes, servos dele, a fazer somente aquilo que ele quer, a fazer somente aquilo que ele deseja, a fazer somente aquilo que o Todo-Poderoso quer. Essa é a recomendação do Senhor para as nossas vidas, amados. Que nós venhamos entregar-nos, nos oferecer a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Nós vamos fazer somente aquilo que Deus quer, aquilo que é agradável ao Todo-Poderoso. As nossas ações serão para honrar, para glorificar, para bendizer, para exaltar, para bendizer o Todo-Poderoso a todo tempo, a todo tempo, a todo tempo. Nós não teremos tempos nos quais não poderemos louvar o Criador, porque o nosso tempo será todo do Criador. Se você possui bens, entenda, primeiro, teus bens é do Senhor. Se você tem uma família, primeiro, a família é do Senhor. Se tu tens o fôlego de vida, oh glórias, eu tenho o fôlego de vida, estou vivo. Se você tens o fôlego de vida, a tua vida é do Senhor. Mas tu precisas reconhecer e trazer essa vida aos pés de Cristo Jesus. Amados, a Bíblia ensina-nos como viver, nos dá o passo a passo, ponto a ponto, de como servir, de como honrar, de como glorificar, de como bendizer, de como ser útil ao reino dos céus. Talvez você não esteja vivendo os princípios do Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos da iniquidade. Talvez essa primeira parte é a tua realidade hoje. Ah, mas eu estou na igreja, estou justificado pela igreja. Ah, salvo hoje, salvo para sempre, ou isso, ou aquilo outro. Eu sou amigo do sacerdote, eu sou amigo do pastor, eu sou amigo, enfim. Eu sou dizimista fiel. Dízimos. Muitos acham que o fato de serem dizimistas e ofertantes os isenta do pecado, de viver uma vida santa. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos da iniquidade. Cuidado, pensa bem, para quem são os teus atos? Quem tem recebido a honra e a glória? Reflita sobre isso. Mas diz ainda, oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Esta é a recomendação para a tua vida, esta é a recomendação de Deus para a tua existência, é esta a recomendação que nós precisamos colocar em prática, é isto que Deus quer que você coloque em prática. Tudo é lícito, mas não convém ao servo do Senhor. Tudo lhe é permitido, mas não convém. Você não tem permissão de Deus para agir como aqueles que vivem na escuridão, para agir como os ímpios. Você tem autorização do Senhor para agir como santo. Agir como santo. Seja santo, como Paulo, como Jesus foram santos. Seja santo, porque sem santidade é impossível ver a Deus. Eu, particularmente, tenho procurado essa santidade, em pautar a minha vida nos princípios de Deus, em observar aquilo que o Senhor quer de mim, e tenho procurado oferecer-me a Ele como ressurreto. Oh glórias, como ressurreto. Ofereça-te ao Senhor como ressurreto. Viva somente Deus. Não permita que o pecado encontre lugar na tua vida. Amém? Que esta palavra fique gravada no teu coração. Vamos orar. Deus de amor, eu te louvo. Te louvo, Senhor, por essa revelação, por esse discernimento. Te louvo por esta palavra, Pai. E quero clamar que todos aqueles que a ouviram ou hão de ouvir, que sejam abençoados, que sejam despertos, que entendam, Senhor, a necessidade de oferecer-se a Ti como ressurretos, oferecer-se a Ti, Senhor Deus, como vidas santas, puras, como instrumento nas Tuas mãos. Deus, trabalha cada coração, Senhor Jesus. Trabalha cada alma de uma forma poderosa, de uma forma grandiosa. Trabalha cada vida, Senhor, de uma forma poderosa, para que nós possamos enxergar sempre o Teu poder e a Tua glória. Deus, abençoe o Teu povo, Senhor.
Desperta o teu povo. Arranca do engano, Senhor Jesus. Arranca do engano satânico, para que eles tenham uma vida que seja conforme a tua vontade. Que possam oferecer-se como ressurretos na tua presença. Ó Deus, eu quero declarar a tua bênção sobre cada um destes, e que tu estejas com eles, em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Queridos, que Deus abençoe muito a tua vida. Ouça esta palavra e deixe o Espírito Santo falar ao teu coração. Amém? Que a paz do Senhor esteja com você. Vivos, o nosso Deus. Vivos, o nosso Deus. Mensagem número 668.